Arthur diz a Heitor que gostaria que Aurora mantivesse ele e Rubens informados sobre a área pediátrica do projeto. Ele conta que Mariano pode continuar cuidando de tudo, porém não quer ter contato nenhum com ele. Aida diz a Armando que já disse várias vezes com a sua filha e questiona se acha certo ela querer voltar com Mariano. Armando pede que Aida o deixe conversar com sua filha e depois questiona a Teresa por que falou em voltar com Mariano. Teresa diz a seu pai que só falou isso em um momento de raiva de Aida porque ela sempre quer a provocar. Armando diz a Teresa que isso não justifica o que falou para Aida e que ela deveria estar feliz por Mariano estar com ela e não a atormentar mais. Ele pede que ela tenha mais cuidado porque pode ser que Aida conte para seu marido que falou sobre Mariano. O juiz declara Johnny e Patty como marido e mulher. Armando diz a Teresa que deve ir viajar com Arthur para resolver as coisas, caso contrário é melhor não ir. Hernan conta a Mariano, Johnny e Esperança que Aurora ajudou para que aceitassem Pablito no hospital. Aida chega no casamento de Patty e Johnny e incomoda a todos. Armando aconselha Teresa a não aparecer no casamento de Johnny e Patty, principalmente depois do que ela disse a Aida. Teresa diz a seu pai que queria pelo menos os cumprimentar porque Patty e Johnny não têm culpa de nada. Aida conta para Mariano que encontrou Teresa quando chegou e que ela disse que se não desse certo voltar com Arthur poderia voltar com ele. Mariano pede que Aida não dê atenção a Teresa porque ela falou isso para provocar. Depois, Mariano encontra Teresa e conta que Aida disse o que ela falou. Ele pede que não fale por ele, pois se quisesse voltar com ela a primeira que saberia seria Aida. Teresa diz para Mariano que só veio para dar um cheque a Johnny e Patty e só não foi no casamento por causa de Aida. Mariano diz a Teresa que ela só pensa em dinheiro e que Patty e Johnny não precisa disso para ser feliz. Aida deixa claro para Esperança que não pensa em perdoá-la e que só veio ao casamento do seu irmão por causa de Mariano. Ela conta que vai fazer de tudo para que Mariano deixe a vila e todos que estão lá. Esperança diz a Aida que Mariano está feliz e avisa que não vai ser tão fácil ele esquecer a vila que foi o lugar onde ele nasceu. Mariano diz a Teresa que sempre tentou fazer o que podia por ela, mas nunca foi o suficiente já que ela só pensa em coisas materiais. Ele conta que Aida está aprendendo a valorizar os sentimentos depois de ter perdido Paulo. Teresa se aproxima de Mariano e pede que ele nunca se esqueça que foi seu primeiro e único amor. Mariano deseja que Teresa tenha uma boa viagem e sai. Arthur diz a Fernando que o fato de Teresa aceitar viajar com ele é a certeza que vai voltar com ele, por isso vai a mimá-la em tudo. Fernando diz a Arthur que ele tem que mimar Teresa mesmo depois da viagem e que acha que sua relação com Teresa vai ser igual à dele com a Luísa. Arthur pergunta para Fernando o que houve porque está falando como se a relação dele com Luísa fosse um fardo. Fernando diz a Arthur que estava pensando em Teresa porque Paloma os prejudicou muito e foi uma sombra entre sua esposa e ele. Arthur diz que não pode mudar o passado, porém vai lutar para reconquistar Teresa. Ele também pede a Fernando que também faça a Luísa feliz. Luísa pede a Teresa que deixe Arthur a mimar na viagem e garante que ela vai se apaixonar muito mais. Armando diz a Esperança que Teresa não veio ao casamento de Johnny e Patty para evitar problemas com o marido por causa de Mariano. Depois ele entrega um cheque para Johnny e Patty e conta que é um presente de Teresa. Depois do casamento, Patty e Johnny vão até o altar agradecer a Virgem e conversam com o porta-retrato de Rosa. Patty promete a Rosa que vai cuidar para que Johnny seja muito feliz. Heitor se encontra com Joana na casa de Teresa, conta que já é um homem divorciado e a pede em casamento. Oriana toma café com Fernando e pergunta quando pensa em se casar com Luísa. Fernando diz à mãe que ama Luísa, mas que os dois não pensam em se casar agora. Oriana estranha o tom que Fernando usa ao falar de casamento e o questiona. Joana não sabe o que responder para Heitor e diz que acha muito cedo para se casarem. Teresa dá uma empurrada e diz à madrinha que ela só estava indecisa por causa do divórcio de Heitor. Luísa e Aurora chegam nesse momento. Teresa conta para Aurora que seu pai está pedindo formalmente a mão da sua madrinha. Aurora e Luísa dão os parabéns ao casal, deixando Joana pressionada. Regina lembra Patty e Johnny que prometeram esperar para ter relação e que antes devem aprender muitas coisas. Aurora diz a Joana que fica feliz por seu pai ter uma relação com ela e mais que isso ela também vai ser feliz porque ela vai ser como uma mãe para ela. Teresa fica com ciúmes ao ver a cena e diz para Aurora e Luísa que terão que dividir sua madrinha com ela.
Genoveva comenta com Mayra que já foi ver os processos para adotar uma criança e que gostaria de um recém-nascido. Teresa pergunta para Aurora se quer que traga alguma coisa da Europa. Aurora diz a Teresa que a única coisa que quer é que ela não desista do seu casamento. Mariano conversa com Ramon sobre o casamento de Patty e se entristece quando lembra dos planos que tinha com Teresa. Do outro lado, Teresa diz para Aurora que ama Arthur, mas não pode o perdoar. Aurora diz a Teresa que sabe que ela ainda ama Mariano, porque Aida contou o que falou com ela ontem. Ela pede que a amiga tente ser feliz com Arthur, pois nem ele nem Mariano merecem seu jogo. Aida fica surpresa quando Genoveva conta que quer adotar uma criança e pede que não pense em colocá-la no lugar de Paulo. Aurora agradece Joana por não ter contado nada a Teresa sobre o que falaram de Mariano. Rubens e Genoveva pensam como vão fazer para que o filho de Esperança esteja na fundação. Esperança visita Teresa para se despedir e aconselha a amiga a desistir da viagem se ainda ama Mariano. Teresa diz a Esperança que é tarde demais tentar voltar com Mariano, pois ele a desprezou. Ela conta que vai viajar e assim tentar esquecê-lo nessa viagem. Aida comunica a Aurora e Mariano que agora que seu pai está à frente da fundação, ela será relações públicas. Ela avisa que fará de tudo para conseguir os patrocinadores para o projeto. Regina vai à casa de Teresa se despedir e pede que Arthur cuide bem da sua filha. Oriana diz a Fernando que é bom que ele escolheu Luísa para ser sua nora, porque se escolhesse Teresa ela o deserdava.